Alguns vínculos não prendem o corpo, prendem a alma. Existe uma prisão que não tem grades, não tem muros, não tem chaves. Uma prisão construída com os fios invisíveis da nossa própria inconsciência. Você caminha livre pelas ruas, respira o ar da manhã, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro carrega algemas que ninguém vê. Algemas feitas de memórias, de projeções, de pedaços de você mesmo que você entregou a alguém e nunca mais conseguiu recuperar. Eu conheço essa prisão. Morei nela por anos. Construí suas paredes com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, justificativa por justificativa. Chamei de amor o que era obsessão. Chamei de profundidade o que era apenas dor. Chamei de conexão o que era apenas dependência emocional disfarçada de romance. Carl Jung disse uma vez: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar encarar a própria alma. E é exatamente isso que fazemos quando nos prendemos a vínculos que nos destroem. Preferimos viver na ilusão de que estamos amando do que admitir que estamos fugindo de nós mesmos. Você conhece essa sensação? Aquela dor familiar que se instala no peito toda vez que o nome dela aparece na tela do celular? O coração que acelera não de paixão, mas de ansiedade. O estômago que se contorce quando você vê que ela visualizou sua mensagem, mas não respondeu. Você sabe, racionalmente, que essa dinâmica é tóxica. Seus amigos já disseram. Sua família já alertou. Sua própria mente já gritou 1000 vezes que você deveria sair dessa situação. Mas você não consegue. E sabe por quê? Porque o problema nunca foi ela. O problema sempre foi você. Não é sobre o que ela faz ou deixa de fazer. É sobre o que ela representa para partes suas que você ainda não conhece, ainda não integrou, ainda não curou. Existe uma diferença brutal entre amar alguém e estar preso a alguém. O amor flui, liberta, expande. O aprisionamento emocional sufoca, diminui, contrai. Quando você ama, você quer o bem da pessoa, mesmo que seja longe de você. Quando você está preso, você quer a pessoa, mesmo que seja mal para ambos. O vínculo tóxico é sempre um espelho. É sua psique gritando, através de outra pessoa, sobre feridas que você não quer enxergar. É seu inconsciente projetando na figura do outro tudo aquilo que você negou, reprimiu ou perdeu ao longo da vida. E quanto mais você tenta se afastar, mais forte fica a atração magnética, porque você não está tentando se afastar de uma pessoa, você está tentando se afastar de você mesmo. Olha ao redor. Quantas vezes você já tentou esquecer essa pessoa? Quantas vezes você já decidiu que ia seguir em frente, que não ia mais responder as mensagens, que não ia mais aceitar migalhas de atenção? E quantas vezes você voltou atrás, justificando com frases como: é complicado, ela está passando por um momento difícil, talvez dessa vez seja diferente. Essa é a armadilha invisível. Você está lutando contra fantasmas, está tentando resolver no mundo externo um conflito que é completamente interno. É como tentar curar uma ferida psicológica com band-aid emocional. Não funciona, nunca funcionou, nunca vai funcionar. A verdade é que existem sinais psicológicos claros que indicam quando você está preso a um vínculo tóxico. Sinais que a maioria dos homens ignora porque doem demais para serem encarados. Sinais que revelam não apenas que você está preso, mas por que está preso. E mais importante, como se libertar. Esses sinais não são sobre comportamentos externos, não são sobre o que ela faz ou deixa de fazer. São sobre processos internos profundos, sobre mecanismos psicológicos que operam nas sombras da sua consciência. São sobre partes suas que você perdeu pelo caminho e agora busca desesperadamente no outro. Se você chegou até aqui, se essas palavras ecoam dentro de você como um sino tocando numa catedral vazia, é porque uma parte sua já sabe que precisa olhar para essa prisão de frente. Precisa entender os mecanismos que a mantêm funcionando. Precisa, finalmente, ter coragem de encarar sua própria alma. O que vou compartilhar com você são 3 sinais psicológicos profundos baseados na psicologia analítica de Carl Jung que revelam quando você está preso a um vínculo tóxico. Não são sinais superficiais. São reveladores da estrutura inconsciente que sustenta sua prisão emocional. Prepare-se, porque quando você entender esses sinais, não vai mais conseguir se enganar.
e talvez, só talvez, finalmente encontre a chave para a sua liberdade. O primeiro sinal de que você está preso a um vínculo tóxico é quando você se torna obsessivo por alguém que representa tudo o que você negou em si mesmo. Jung chamava isso de projeção da ânima. A ânima é a parte feminina do inconsciente masculino. É sua capacidade de sentir profundamente, de se conectar emocionalmente, de acessar a intuição, a sensibilidade, a vulnerabilidade. É a parte de você que foi sistematicamente reprimida desde a infância, quando te disseram que homem não chora, que você precisa ser forte, que emoções são sinais de fraqueza. Toda vez que você engoliu uma lágrima, toda vez que você sufocou uma emoção para parecer mais masculino, toda vez que você escolheu a razão fria em detrimento do coração quente, você estava ferindo sua ânima. E uma ânima ferida busca desesperadamente sua cura no mundo externo. É por isso que você se sente magneticamente atraído por mulheres que são tudo aquilo que você não se permite ser. A mulher intensa, emocional, sensível, intuitiva. Aquela que chora facilmente, que sente tudo de forma amplificada, que vive a vida com uma intensidade emocional que você perdeu há muito tempo. Você olha para ela e sente uma atração que vai muito além do físico. É uma atração quase espiritual. Como se ao estar com ela, você finalmente pudesse acessar partes de você mesmo que foram enterradas vivas. Mas aqui está a armadilha. Você não está amando ela. Você está amando a projeção da sua própria ânima nela. Você está tentando se conectar com sua própria sensibilidade, através do corpo e da presença de outra pessoa. E isso é impossível. A projeção sempre cria dependência emocional, porque quando você projeta partes suas em alguém, você literalmente entrega seu poder pessoal para essa pessoa. Ela se torna responsável por te fazer sentir completo, inteiro, vivo. Sem ela, você se sente vazio, cortado pela metade, morto por dentro. É por isso que você tolera comportamentos que jamais toleraria de um amigo ou de um parceiro de trabalho. É por isso que você aceita migalhas de atenção como se fossem banquetes de amor. É por isso que você vive em montanhas russas emocionais, subindo ao céu quando ela te dá atenção e descendo ao inferno quando ela te ignora. Ela não é uma pessoa para você. Ela é um símbolo, um arquétipo, a representação viva de tudo aquilo que você cortou de si mesmo. E quanto mais você negou sua própria sensibilidade, mais desesperadamente você busca essa sensibilidade no outro. Observe os padrões. Provavelmente você sempre se sentiu atraído por mulheres difíceis, complicadas, intensas. Mulheres que vivem dramas constantes, que sentem tudo de forma exagerada, que são emocionalmente instáveis. Você chama isso de personalidade forte ou autenticidade, mas a verdade é que você está buscando nelas a intensidade emocional que você se proibiu de sentir. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você busca sua ânima no outro, mais você se afasta dela dentro de você. Quanto mais você se torna dependente da sensibilidade alheia, mais você dessensibiliza sua própria alma. Você vira um vampiro emocional, sugando de outros aquilo que deveria cultivar em si mesmo. A mulher sente isso, mesmo que inconscientemente. Ela percebe que você não está vendo ela como uma pessoa real, com defeitos, limitações e humanidade. Você está vendo ela como uma deusa, como uma salvadora, como a encarnação viva de tudo aquilo que você perdeu. Isso não é amor. Isso é idolatria. E a idolatria sempre gera dinâmicas tóxicas. Porque quando você coloca alguém num pedestal, você automaticamente se coloca numa posição inferior. Você se torna um mendigo emocional, implorando por migalhas de atenção da pessoa que deveria salvar sua alma. Ela, por sua vez, pode até sentir-se nojenteada inicialmente pela intensidade da sua adoração. Mas com o tempo, ela percebe que você não a ama pelo que ela é, você a ama pelo que ela representa. E isso é sufocante. É uma responsabilidade que nenhum ser humano deveria carregar, ser o depositário da alma perdida de outra pessoa. O primeiro passo para quebrar essa projeção é reconhecer que tudo aquilo que você busca nela já existe dentro de você. Sua capacidade de sentir profundamente, de se conectar emocionalmente, de ser vulnerável e sensível, nunca desapareceu. Ela apenas foi reprimida, negada,
empurrada para as sombras da sua psique. Quando você começar a cultivar sua própria ânima, quando você der permissão para si mesmo sentir, chorar, ser vulnerável, ser humano, a obsessão pelo outro naturalmente diminui, porque você não precisa mais buscar no outro aquilo que você já tem dentro de si. O segundo sinal de que você está preso ao vínculo tóxico é quando você se vicia na dor como forma inconsciente de expiação. Existe uma parte escura em cada homem que Jung chamou de sombra. É tudo aquilo que você considera inaceitável em si mesmo. Seus impulsos agressivos, seus pensamentos egoístas, suas tendências destrutivas, sua raiva, seu ciúme, sua inveja. É tudo que você aprendeu que um homem de bem não deveria sentir ou ser. Mas aqui está o problema. Você não elimina a sombra negando-a. Você apenas a empurra para o inconsciente, onde ela continua operando, mas de formas mais sutis e perigosas. E uma das formas mais comuns da sombra masculina se manifestar é através do masoquismo emocional disfarçado de amor. Você se lembra de todas as vezes que ela te humilhou, te ignorou, te fez sentir pequeno? Você se lembra da dor que isso causou? Agora me responda com honestidade. Em algum nível profundo, você não sentia que merecia aquilo? A sombra integrada carrega uma culpa existencial profunda. É como se você tivesse um tribunal interno que está constantemente te julgando, te condenando, te sentenciando. E a relação tóxica se torna a prisão onde você cumpre sua pena emocional. Você não amava ela. Você amava o drama que alimentava a parte de você que se achava indigno. Observe o padrão. Você sempre foi atraído por mulheres que te tratavam como segunda opção, que te davam apenas migalhas de atenção, que alternavam entre momentos de carinho e momentos de frieza. Você chamava isso de personalidade misteriosa ou se fazendo de difícil. Mas a verdade é que você estava inconscientemente buscando alguém que confirmasse sua crença interna de que você não é digno de amor. A sombra adora a punição. Ela se alimenta de sofrimento, e a relação tóxica é o banquete perfeito para ela. Cada vez que você era rejeitado, cada vez que você era ignorado, cada vez que você era tratado com desprezo, uma parte sombria de você sussurrava: "Viu? Eu sabia que você não prestava. Eu sabia que você não merecia coisa boa." É por isso que você continuava voltando, não porque você gostava da dor, mas porque a dor validava sua crença inconsciente sobre si mesmo. A dor era familiar, a dor era conhecida, a dor era, em um sentido distorcido, confortável. Você confundiu intensidade com profundidade. Achou que quanto mais doía, mais verdadeiro era o amor. Quanto mais dramático era o relacionamento, mais real ele era. Você viciou-se na adrenalina do sofrimento, na montanha-russa emocional do ama hoje, rejeita amanhã. E aqui está a verdade brutal. Você não estava sendo nobre ao aceitar migalhas. Você não estava sendo paciente ao tolerar desrespeito. Você não estava sendo amoroso ao perdoar repetidamente o imperdoável. Você estava sendo masoquista. Você estava usando a relação como uma forma de autoflagelação emocional. A sombra tem suas próprias estratégias. Ela te convence de que você está sendo o homem compreensivo, o parceiro paciente, o cara maduro que entende que relacionamentos são difíceis, mas por baixo dessas máscaras nobres existe uma dinâmica sombria. Você está secretamente se castigando por todos os seus pecados reais ou imaginários. Talvez você carregue culpa por algo que fez no passado. Talvez você tenha uma crença profunda de que é uma pessoa ruim que merece sofrer. Talvez você tenha sido criado em um ambiente onde amor estava condicionado a sofrimento, onde carinho vinha sempre acompanhado de dor. Seja qual for a origem, sua sombra encontrou na relação tóxica a arena perfeita para executar sua sentença interna. E você, conscientemente, achava que estava lutando por amor. Inconscientemente, você estava cumprindo pena. O que ainda é mais perturbador é que você pode até ter sentido uma estranha satisfação quando ela te machucava. Uma espécie de alívio masoquista. Como se finalmente alguém estivesse te dando o que você merecia. Como se a dor externa finalmente encontrasse correspondência com a dor interna que você sempre carregou. Você pode ter chegado ao ponto de sabotar momentos de felicidade na relação. Quando as coisas estavam bem demais, quando ela estava sendo carinhosa demais, uma parte de você criava confusão, buscava briga, provocava drama. Porque a felicidade não era familiar, a felicidade não alimentava a sua sombra. A felicidade te fazia sentir como se você estivesse enganando o destino. A integração da sombra é um dos trabalhos mais difíceis da psicologia masculina. Significa olhar para os seus aspectos mais escuros sem julgamento.
Significa reconhecer que você tem sim impulsos destrutivos, pensamentos egoístas, tendências sombrias, e significa aceitar essas partes de você sem se odiar por elas. Quando você integra a sombra, você para de precisar de castigo externo, você para de buscar relacionamentos que confirmem sua indignidade, você para de se viciar em dinâmicas que te fazem sofrer, porque você finalmente aceita que ser humano inclui ser imperfeito, e ser imperfeito não é um crime que mereça punição eterna. O terceiro sinal de que você está preso a um vínculo tóxico é quando você tem medo de se libertar, porque isso significaria matar a imagem de quem você acredita que deveria ser. Jung chamou de persona a máscara social que usamos para ser aceitos pelo mundo. É a versão editada de nós mesmos que apresentamos para a sociedade, a família, os amigos. É o personagem que você criou e que todo mundo espera que você continue representando. Na relação tóxica, você provavelmente construiu uma persona específica. O bom namorado, o homem paciente, o cara que nunca desiste, o parceiro compreensivo. Você se tornou conhecido como aquele que ama de verdade, aquele que luta pelo relacionamento, aquele que não é superficial como os outros homens. E aqui está o problema. Você começou a se identificar completamente com essa persona. Você esqueceu que ela é apenas uma máscara, uma representação, um papel que você escolheu jogar. Você achou que ela era você. E agora, sair da relação significaria matar essa versão idealizada de si mesmo. Você não está preso a ela, está preso à ideia de quem você era quando estava com ela. Pense bem. Quantas vezes você já ouviu frases como "você é tão paciente com ela, você realmente a ama"? Vocês dois são tão conectados, que lindo ver um homem que luta pelo amor. Essas frases alimentaram sua persona. Elas te deram uma identidade, um papel social, um lugar no mundo. Admitir que a relação é tóxica e se libertar dela significaria admitir que essa persona era falsa. Significaria confessar que você não era o homem nobre e amoroso que todos pensam que você é. Significaria aceitar que você estava sendo, na verdade, codependente, obsessivo, masoquista. E isso é aterrorizante, porque se você não é um homem que ama profundamente, quem você é? Se você não é o parceiro que nunca desiste, o que resta da sua identidade? Se você não é o cara diferente dos outros homens, qual é o seu valor no mundo? A persona tem uma necessidade desesperada de validação externa. Ela precisa que outros reconheçam e aprovem o papel que você está representando. E a relação tóxica, paradoxalmente, oferece várias oportunidades para essa validação. Toda vez que você perdoa mais uma vez, você recebe tapinhas nas costas por ser maduro. Toda vez que você entende o lado dela, você é elogiado por ser empático. Você viciou-se nessa validação. Viciou-se em ser visto como o homem excepcional que ama além das circunstâncias, que perdoa além do razoável, que compreende além do incompreensível. E sair da relação significaria perder essa fonte de validação. Significaria ser visto como mais um homem comum, que desiste quando as coisas ficam difíceis. Mas aqui está a verdade que sua persona não quer que você saiba. A autenticidade vale mais que a aprovação. Ser real vale mais que ser admirado. Viver sua verdade vale mais que representar um papel que satisfaz as expectativas alheias. A coragem de matar a persona é a coragem de decepcionar pessoas. É a coragem de ser julgado, criticado, mal interpretado. É a coragem de trocar a aprovação externa pela integridade interna. Talvez seus amigos não entendam quando você finalmente disser chega. Talvez sua família questione por que você está desistindo de um amor tão bonito. Talvez ela mesma use sua persona contra você, dizendo coisas como: pensei que você fosse diferente, você sempre disse que me amava de verdade. Onde está aquele homem que prometeu nunca desistir? Essas frases vão doer, porque elas vão atingir exatamente o núcleo do seu medo. O medo de que você não seja realmente especial, não seja realmente nobre, não seja realmente diferente dos outros homens. E sabe de uma coisa? Talvez você não seja mesmo. Talvez você seja apenas um homem comum, com limitações, com feridas, com necessidades. Talvez você seja apenas humano. E não há nada de errado nisso. A individuação, o processo junguiano de se tornar quem você realmente é, exige a morte da persona. Exige que você pare de representar quem você acha que deveria ser e comece a viver quem você realmente é.
Exige que você troque a máscara social pela face autêntica. Quando você mata a persona do homem que nunca desiste, você ganha a liberdade de desistir quando algo é trutamente destrutivo para você. Quando você mata a persona do parceiro que perdoa tudo, você ganha o direito de estabelecer limites saudáveis. Quando você mata a persona do homem que ama incondicionalmente, você ganha a sabedoria de amar com discernimento. A morte da persona é sempre seguida pelo nascimento do self autêntico. É um processo doloroso, mas libertador. É como tirar uma armadura que você usou por tanto tempo que esqueceu que ela não era sua pele. Existe um momento na vida de todo homem em que ele precisa escolher entre a ilusão confortável e a verdade libertadora. Um momento em que ele precisa decidir se vai continuar vivendo na prisão dourada das suas projeções ou se vai ter coragem de quebrar as correntes e caminhar rumo à sua individuação. Esse momento é sempre um rito de morte e renascimento. Porque para nascer o homem autêntico, precisa morrer o homem ilusório. Para nascer aquele que você realmente é, precisa morrer aquele que você achava que deveria ser. A morte simbólica começa quando você finalmente enxerga os 3 sinais psicológicos pelos quais você passou. A projeção da sua ânima ferida, a sombra que pedia castigo, o medo de matar sua persona. Quando você entende que sua obsessão nunca foi sobre ela, mas sobre partes suas que você perdeu, negou ou mascarou. É um momento de profundo colapso interno. Porque você percebe que estava lutando contra fantasmas, amando projeções, se castigando através de outro ser humano. Você percebe que construiu uma prisão elaborada e se convenceu de que era um palácio. A dor dessa revelação é indescritível. É como acordar de um sonho que você acreditava ser realidade. É como descobrir que você estava cego e tudo que você achava que estava vendo eram apenas sombras na parede da caverna. Mas essa dor tem um propósito sagrado. Ela é o fogo que queima as ilusões. É a tempestade que derruba as construções falsas da sua psique. É o caos necessário que precede toda a reorganização profunda. Jung chamava esse processo de confronto com o inconsciente. É quando você desce às profundezas da sua própria alma e encontra todos os fragmentos de si mesmo que você abandonou pelo caminho. É quando você recolhe sua ânima das mãos de outras pessoas e a integra novamente dentro de você. É quando você abraça sua sombra sem julgamento e a transforma de inimiga em aliada. É quando você retira a máscara da persona e revela seu rosto autêntico ao mundo. Esse é o verdadeiro trabalho masculino. Não é sobre conquistar mulheres, acumular riquezas ou provar sua superioridade. É sobre se tornar inteiro. É sobre integrar todas as partes fragmentadas da sua psique em uma unidade consciente. A individuação é um caminho solitário, porque ninguém pode fazer esse trabalho por você. Ninguém pode integrar suas projeções, curar suas feridas, matar suas personas. Isso é um trabalho interno, íntimo, intransferível. Mas é também o único caminho para a verdadeira liberdade. Porque quando você para de buscar fora o que já existe dentro, quando você para de se castigar por ser imperfeito, quando você para de representar papéis para agradar outros, você finalmente se torna livre para amar de verdade. E amar de verdade é diferente de se aprisionar emocionalmente. Amar de verdade é ver o outro como ele realmente é, não como uma projeção dos seus anseios. É querer o bem do outro mesmo que seja longe de você. É estabelecer limites saudáveis, não aceitar migalhas, não se viciar em dinâmicas destrutivas. Quando você se torna inteiro, você atrai pessoas inteiras. Quando você se ama verdadeiramente, você é capaz de amar verdadeiramente. Quando você para de buscar salvação no outro, você se torna capaz de construir parcerias reais, baseadas em complementariedade, não independência. O homem individuado não precisa mais de relacionamentos tóxicos, porque ele não precisa mais de drama para se sentir vivo, não precisa mais de dor para se sentir digno, não precisa mais de validação externa para se sentir valioso. Ele escolhe com quem quer estar não por necessidade, mas por escolha genuína. Ele ama não por carência, mas por abundância. Ele se relaciona não para se completar, mas para compartilhar sua completude. Se você chegou até aqui, se essas palavras ecoaram em você como sinos de reconhecimento, é porque uma parte sua já sabe que está pronta para esse rito de passagem. Já sabe que está na hora de matar as ilusões e abraçar a verdade. O caminho não é fácil. Haverá momentos de solidão, de dúvida e de tentação para voltar às velhas dinâmicas. Haverá vozes internas e externas tentando te convencer de que você está cometendo um erro, de que está sendo cruel, de que está desperdiçando um grande amor.
Mas se você entendeu que essa dor nunca foi sobre ela, se você reconheceu que estava preso não a uma pessoa, mas a partes não integradas de si mesmo, se você teve coragem de enxergar os mecanismos psicológicos que sustentavam sua prisão emocional, então talvez esteja pronto para romper o espelho e caminhar como um homem inteiro. A jornada rumo à individuação é a jornada rumo à verdadeira masculinidade. Não a masculinidade tóxica que precisa provar algo para o mundo, mas a masculinidade integrada que conhece suas sombras, abraça sua sensibilidade e vive sua autenticidade. Esse é o convite. Não para odiar, mas para libertar. Não para culpar, mas para compreender. Não para destruir, mas para renascer. O menino ferido dentro de você está esperando há muito tempo por este momento. Está esperando para ser acolhido, curado, integrado. Está esperando para parar de buscar mãe em outras mulheres e se tornar pai de si mesmo. A hora é agora. A escolha é sua. A liberdade está esperando.